Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês mais esse dia e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de todos vocês. Meus queridos, hoje eu vou trazer para você uma mensagem diferente. E eu sou o Vantos Valdetaro, para quem não me conhece, peço que você já deixe aí seu like aí embaixo no vídeo, joinha, isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Deixe um comentário no decorrer do vídeo também, alguma coisa que você queira deixar aqui registrado, queira compartilhar com a gente. E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Você vai estar ajudando muito, é uma pequena ação sua que vai ajudar muito aqui no canal. Bom, meus queridos, muito se fala sobre destinação, predestinação, que já somos predestinados a algo, que o nosso destino já está na mão de Deus, que tudo já está escrito, e sendo assim, se for realmente acreditar pelo lado que nós estamos engessados, não podemos fazer nada referente a isso, seria muito fácil, porque a gente iria viver de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com as nossas ideologias, com o que pensamos realmente, e quando chegasse na frente de Deus, a gente teria uma justificativa. Tudo que eu fiz foi o Senhor que escreveu em minha vida. Tudo que eu fiz foi porque o Senhor já me predestinou a isso. E esse é um entendimento errado. Esse pré-destino, essa predestinação, já é em Jesus. Se a gente for pensar pela palavra destino, nós temos um destino certo. No final, tudo termina em Deus. Deus como nosso juiz. Ele vai julgar a nossa vida. Para onde nós iremos? Céu ou inferno? Mas isso é de acordo com as nossas ações. E nesse ponto das ações, nós temos o nosso livre-arbítrio. Você é responsável pelos seus atos, por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa, pela forma como você vive. Nós somos responsáveis por isso. E aí eu disse Jesus, porque Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. A palavra diz que não há outro caminho. Jesus mesmo disse isso. Não há outro caminho. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é o único. Não é melhor, não é um dos melhores, ele é o caminho que leva ao Pai. Se nós seguirmos as ordenanças de Jesus, as ordenanças de Deus que foi passada por Jesus, a gente certamente vai chegar no nosso destino de uma forma mais agradável, ou pelo menos de uma forma certa. Que não seja agradável, não seja tão bom assim. Que às vezes o melhor na nossa vida, eu já disse algumas vezes, não é tão bom. Mas é o melhor que Deus tem para nós. E a gente tem que aceitar isso. E nessa nossa caminhada a gente tem que ter cuidado. E aí vem uma palavra muito importante. Decisão. A decisão somos nós que tomamos. Deus, Ele vai colocar subterfúgios, alguma coisa em seu caminho que te ajude nessa caminhada. Mas a gente não pode esquecer que o maligno também vai estar atuando na nossa vida. Diabo, Satanás vai colocar pedras de tropeço no seu caminho. Vai colocar obstáculos para que você não consiga alcançar esse seu destino, esse seu objetivo. E é assim, infelizmente, que ele trabalha. E a gente tem que ter cuidado e estar sempre orando a Deus para que Ele desvie a gente desses obstáculos, dessas pedras de tropeço. Que Ele nos dê sabedoria, discernimento, coragem, força, perseverança para passar por esses obstáculos. É assim que funciona essa nossa predestinação. E nesse caminho, como as escolhas são nossas, a gente tem que ter algumas ferramentas. E uma das ferramentas é a Bíblia. É conhecer a palavra de Deus. Então, eu já fiz um vídeo, vou fazer de tudo para iniciar esses vídeos agora de uma forma direta com vocês, em vez de vídeo gravado. E com isso não vai dar para poder colocar o versículo. Então eu peço que você acompanhe, dê o pause aí no vídeo, pegue a sua Bíblia e leia junto, na versão que você tiver. Mas acompanhe nesses estudos. Bom, o primeiro versículo que eu vou estar falando agora com vocês é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Salmos. Lá em Salmos, o salmista, ele nos diz como a gente deve agir. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos, bem-aventurado o homem, e aí tem uma sequência, vem alguns atos, uma progressão,
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você andar com pessoas ímpias, você vai se deter naquele lugar e você vai fazer morada ali, você vai assentar na roda dos escarnecedores, no assento do escarnecedor. E escarnecedor é aquela pessoa que decide ir contra ali os princípios de Deus. Ele decide isso, mesmo que muitas vezes conheça a palavra. Muitos são desviados, aqueles que conhecem a palavra, mas saem do caminho de Deus. Esses são os escarnecedores, aquele que usa da palavra de Deus para ir contra o que Deus manda e ir a favor da sua própria vontade, ir a favor da carne. Porque se a gente pensar no pecado, é o que é bom. O bom que a gente quer, o que a gente deseja é o pecado, é o prazeroso. Mas Deus diz que isso é o que nos leva para o inferno. E na sua vida você tem que fugir desse meio. Então, não ande segundo o conselho dos ímpios. Essas pessoas que, por mais o ímpio é aquele que está fora do caminho e muitas vezes não conhece da palavra. Se você às vezes está junto dessas pessoas, aquilo vai ficar em você. Se você conseguir passar para essas pessoas o conhecimento que você tem, para isso você tem que estar lendo a Bíblia, você vai estar salvando essas pessoas. Esses são os ímpios, aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra e está ali, às vezes, levando conceitos errados. O mundo hoje tem muito disso. Conceitos errados, ideologia errada. Não deixe que essa ideologia entre na sua cabeça. Esses maus conceitos façam morada no seu coração. Fuja dessas pessoas. E se você vai continuar nesse caminho, você vai se deter ali, você vai permanecer ali. Vai permanecer nesse meio. E esse meio vai passar a fazer parte de você e você vai fazer morada. Assim como Ló. Ló, ele escolheu entre a campina verdejante, mas aquela campina levava a Sodoma. Ele escolheu aquele caminho e ele foi armando suas tendas em direção à perdição, até que ele fez morada em Sodoma, até que ele se deteve ali. Ele realmente ficou naquele lugar. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. Então você escolhe o seu caminho, não siga por esse caminho. Esse é um antro de perdição. Essas pessoas vão te tirar da presença de Deus. Por mais que você pense que isso não vai te influenciar, vai influenciar e alterar a sua vida e muito. Esse é o caminho que você não deve seguir. E Pedro já disse isso. Lá em 2 Pedro, que assim seria os fins dos tempos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro fala com propriedade como esses escarnecedores pensam. Eles conhecem a palavra, mas diz, desde o início dos tempos o mundo é mundo. Tudo está conforme as coisas vêm acontecendo. Mas jaz que o mundo é do maligno, não é nosso. Esse não é o reino que a gente procura, mas o reino dos céus. Esse não é o mundo que a gente espera, mas o mundo de Deus. Os céus, é isso que a gente espera. E a gente tem que caminhar junto, meu irmão, meu irmão e minha irmã, para este caminho. Esse é o nosso destino. Não acredite que tudo está escrito na sua vida e que vai ser conforme a vontade de Deus. Deus quer algo para a sua vida, mas as ações são suas. A responsabilidade é sua. Você é responsável por tudo que você faz, pelos seus atos. Tome cuidado com o que você tem feito, com quem você tem andado, aonde você tem se assentado. Não se assente nessas rodas de escarnecedores. Elas são pessoas destruídas por falta de conhecimento. Muitas vezes não conhecem a palavra e esse é o seu papel, salvar essas pessoas. Hediondamente imoral e cínicos, com a ideia de que algum dia serão julgados. Esses escarnecedores, a gente fica por aqui, são essas pessoas que algum dia vai acontecer alguma coisa comigo. Vou vivendo aqui conforme eu vou pensando, conforme eu decido o que é melhor para mim, o que eu posso fazer de melhor. Não é assim. Você tem que dar o melhor de você conforme a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E a gente tem que seguir. Essa decisão é sua.
o caminho que você vai seguir é seu. Ou aquela região ressequida, mas que leva em caminho de Deus, a porta é curta, existem espinhos no caminho, ou aquele caminho verdejante, mas que vai te levar para Sodoma, para um antro de perdição. Esse caminho é você que toma, é você que decide, a decisão está na sua mão. Essa palavra-chave que eu trouxe hoje, decisão. Então a decisão está em sua mão. É como, imagine o seguinte, você é um salva-vidas. Nós somos assim, nós temos que salvar vidas. Você é um salva-vidas. Então você está vendo que uma pessoa está indo para o caminho errado ali, está prestes a se afogar e você diz, não vai por esse caminho não, não vai ali não, é perigoso e tudo. Mas essa pessoa decide ir. E aí quando ela vai, você vai fazer o quê? Não, deixa ela morrer afogada. Esse é o destino dela, ela escolheu o que ela quer. Não é assim. Você tem que tentar resgatar essa pessoa. Mas de uma forma com muita sabedoria, porque senão ela te afunda. Ela te joga para o fundo do poço. Ela te joga para o fundo do rio. Porque ela está tão desesperada e não sabe o que está acontecendo, ela vai te puxar junto. Essas pessoas são assim. Muitas vezes não se conhecem da palavra de Deus, não sabem nem o que estão fazendo, estão andando no caminho errado e não sabem por onde sair, não tem subterfúgio, não tem um escape. E os escapes delas são esses erros do mundo. Então você vai ser exemplo na vida dessa pessoa e por meio do seu exemplo você vai salvar muitos. Às vezes você acha que é pouco, mas é muito. Por meio de Abraão veio uma nação, apenas Dos 11, vamos dizer assim, porque saindo Judas, Jesus veio até hoje acumulando uma quantidade imensa de seguidores, cerca de 1/3 da população mundial, ou 2/3 da população mundial, quase. Então, hoje a gente vê que o cristianismo tem crescido, mas junto com esse crescimento vem crescendo também uma ideologia errada, do falso amor, aquele que tudo pode e tudo é permitido, desde que a gente tenha amor no coração, e não é assim. Deus é justo também. Então tome cuidado onde você tem se assentado. E eu peço que você me acompanhe nessas palavras que eu vou vir trazendo aqui, nesses estudos. E eu oro para que Deus esteja junto com você, que o Espírito Santo guie sua vida, que tudo na sua vida seja próspero, onde você colocar a planta do seu pé, onde você colocar a sua mão, você prospere. Que toda doença, todo espírito de enfermidade caia por terra em sua vida, que você realmente seja uma pessoa abençoada por Deus em tudo que você vier fazer. Amém. E eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal e esteja comigo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.